Eu quero convidar aqui o reverendo meu pai. Ele estará falando aos nossos corações nesta noite e que os irmãos abram seus corações para ouvir o que Deus tem a falar nesta noite. Então vamos orar, baixa a sua cabeça. Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça. Agradeço, Senhor, uma vez mais. Como o Senhor sabe, conhece as motivações do meu coração a esta hora. Agradeço, Senhor, por ter nascido e crescido pela educação deste homem. E que o Senhor continue nos guardando e usando a nossa vida e a nossa família para a glória do Teu nome, lá onde o Senhor nos colocar, seja na África, seja na Europa, seja na América, seja onde o Senhor nos colocar. Nós queremos ser simplesmente instrumento do Senhor. Amém. Usa a vida do Teu Filho nesta noite e nós queremos ouvir a Tua voz. Glorifica Teu nome em nós. Nós agradecemos em nome de Jesus, oramos. Amém. Para conversarmos uns com os outros acerca da palavra de Deus e nada mais. Esta noite traz-me cá dois assuntos. E o primeiro que vou tratar nesta noite convosco é realmente o motivo da nossa permanência aqui nesta noite. E o segundo, depois logo se virá. O segundo e o último assunto que eu tenho para conversar com todos os meus queridos irmãos. E damos graças a Deus por Ele ter concedido-nos vida, saúde e força para que pudéssemos estar aqui nesta tarde ou nesta noite. Espero que fazer muito pouco tempo hoje, não é como da outra vez. Espero resumir tudo, de maneira que possamos também sair agora, não é? E espero também que todos nós aqui presentes possamos estar aqui para que Deus fale conosco através da sua palavra. Porque às vezes podemos achar que estamos cá quando nem estamos aqui. Estamos cá corpo presente e a nossa atenção, o nosso sentimento está longe. E isso muitas vezes faz com que nós saiamos daqui sem receber a bênção do Senhor. Mas que Deus ajude a mim e a todos nós para que possamos estar aqui, para podermos então ouvir a palavra de Deus. Que ela venha nos alimentar ao longo da nossa vida. Amém? Queridos irmãos e irmãs, ao longo do tempo que eu passei cá e que tem estado cá no vosso meio, desde o dia 3 de junho, que eu saí lá da nossa terra, estou cá, tenho dado muitas voltas à cabeça, tenho assistido certas circunstâncias da vida, tenho passado por certas circunstâncias da vida que me levou a refletir sobre alguns assuntos escritos na Bíblia e também sobre a nossa condição diante de Deus. E é por isso que gostaria de compartilhar convosco essas reflexões que andei fazendo acerca da minha presença aqui e de tudo quanto tem passado na minha vida, na vida da minha esposa e também na vida dos nossos filhos. Então, posso dizer, e ajudado por Deus, posso dizer que nós estamos tendo vitória. Estamos tendo vitória e essa vitória está realmente no poder e no milagre de Jesus Cristo. Então não podia deixar realmente essa oportunidade passar sem compartilhar essa pequena mensagem que Deus colocou no meu coração para todos nós. Que o Senhor possa realmente estar aqui no nosso meio nesta noite. Quero, juntamente com os irmãos, antes de mais, ler no livro de 2 Timóteo.
Estou certo que todos têm aqui a Bíblia. Se não tiverem, se calhar aqui nossa irmã Rebeca. Rebeca vai comigo no meu coração, pode ter certeza. Rebeca é essa que põe sempre o livro, põe sempre a Bíblia. O ministério é muito importante. Ela põe a Bíblia para a gente ler. É um ministério muito importante. Então, vamos ler 2 Timóteo 3,16, que é um versículo muito conhecido por toda a gente. E eu agradeço que possamos pôr em pé, irmão, não levem a mal aqueles que puderem. Por favor, ponham de pé, meus queridos irmãos, porque vamos ler a palavra de... Ok, então, por gentileza, minha gente, vamos ficar de pé. Então, já temos aberto? Ok. Vamos todos juntos fazer chegar a nossa voz ao céu através desse versículo. 1, 2, 3. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e verdadeiramente instruído para toda boa obra. Palavra da salvação. Amém. Amém. Podemos estar sentados, irmãos. Graças ao Senhor. Então, irmãos, tenho 3 palavras que tenho estado a meditar sobre elas. Agora, eu não sei se essas 3 palavras se têm o mesmo sentido ou se pronuncia-se aqui no Brasil assim como eu pronuncio, porque sabe, irmão, e é verdade, e há muitas coisas que eu fiquei a descobrir aqui, que na nossa terra nós falamos de uma maneira diferente. E é possível que, se calhar, eu esteja aqui a falar algumas palavras, a proferir algumas palavras que talvez não estejam no vosso alcance de entender. Mas eu espero bem que todos nós possamos entender alguma coisa, tá bem? Porque é assim, aqui no Brasil, esse é só um exemplo que eu estou a dar. Aqui, eu por vezes quando digo à minha neta, vai à casa de banho, ela fica parada a olhar para mim. Porque eu descobri isto, vai à casa de banho. E ela fica parada a olhar para mim e diz, vovô, vai à casa de banho. Vovô, finalmente, já quase agora ao fim, é que eu vim perceber que finalmente cá não se diz casa de banho, diz vai ao banheiro. Vai ao banheiro. E quem diz isto, diz muitas outras coisas que finalmente, eu ao falar, as pessoas olham para mim, mas não estão entendendo nada. E também, algumas pessoas a falarem comigo, eu fico a olhar, mas os meus olhos não saem da sua boca, porque eu não estou percebendo muito bem. Finalmente a coisa é assim. Irmão, eu não sou culpado disto, nem tampouco os irmãos são culpados disto. O culpado disto talvez são os portugueses. Talvez foram para Santo Tomé, falaram de uma forma, e vieram para o Brasil, falaram de outra forma, e colocou-nos numa complicação terrível. Mas graças a Deus que nós em Cristo Jesus somos um. Aleluia! Que em Cristo Jesus havemos de falar toda a mesma língua. E glória seja dada a Ele. Porque Ele é Deus de todos os povos em toda a terra. Glória seja dada a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. 3 palavras. A primeira palavra que eu gostaria de conversar, compartilhar com os irmãos é consertar. Eu não sei se aqui usam essa palavra. Consertar. Consertar alguma coisa. Consertar algo. Ou seja, arranjar. Há quem diz arranjar, há quem diz consertar, há quem diz etc, etc. Reparar e etc, etc. Mas eu quero tratar sobre consertar. Segunda palavra, trocar.
E a terceira palavra, quero compartilhar com os irmãos, é aguardar. 3 palavras. Consertar. Isso? Exatamente. Consertar e, muito bem, consertar. A mente humana, meus queridos irmãos e irmãs, a mente humana, especialmente a mente masculina, quer dizer, a mente dos homens, foi programada para solucionar problemas. Isso não significa que conseguimos solucioná-los, apenas que essa é a inclinação do homem. Todas as vezes que alguém nos fala de um problema, o nosso cérebro começa imediatamente a analisar o problema, busca soluções e apresenta soluções. Isso é o que a nossa mente faz. Não importa o quão ingênua ou quanto desconhecemos o problema, temos sempre a tendência de ouvir o problema, solucionar o problema e dar realmente um tratamento ao problema. Isso gera muitos problemas na nossa comunicação. Porque muitas vezes nós ouvimos o problema, se calhar desconhecemos o problema, ou mesmo conhecendo o problema, vamos tentar dar solução, e se calhar não é a mesma solução que a pessoa a quem tem o seu problema gostaria de ver solucionada. E isto vai criar uma certa complicação. Isto vai criar uma certa confusão entre as pessoas. E isso é verdade. É comum que tentemos solucionar um problema antes mesmo de entender os problemas. É normal isto. É comum. Isto é geral. Isso em todo lado, em todo o país, em toda a família, em todos os filhos, em todos os pais, isso é normal. A gente tentar solucionar um problema antes de nós entendermos o problema. Porque a nossa mente, o nosso cérebro é acelerado em dar tratamento aos problemas. E principalmente dos outros. Dos outros. Por outro lado, se não conseguimos solucionar um problema, tendemos sempre a não mais querer ouvir o mesmo problema. Apareceu um problema, colocaste alguém um problema, e se não consegue resolver o problema, o mais certo é desistência, é desistir. Desistir de ajudar a solucionar o problema. Isto é a mente do homem, é assim. A nossa mente foi programada para dar tratamento dos problemas assim, dessa forma. Enquanto a gente não vê uma solução para o problema, o melhor e o mais importante é desistir do problema. Isso acontece por quê? Acontece porque temos baixa tolerância para problemas não resolvidos. E isto é certo e é verdade. Temos muito baixa tolerância, não toleramos quase nada os problemas quando não são resolvidos. Não toleramos. E eu não estou fora disto. Tu não estás e nós não estamos. Tolerância baixa. Até eu não me arriscaria a dizer tolerância zero, quando não vemos problemas a serem resolvidos. E tudo isso passou pela minha mente
ao longo desses dias, ou desses meses. Por isso, irmão, eu estou falando para mim próprio. E aqueles que acharem que também, se calhar, estão na mesma situação, procura pedir a Deus que nos ajude a aumentar o nível da nossa tolerância quando os problemas não são resolvidos. Eu posso ouvir amém? Amém. Graças a Deus. Nesse momento, irmãos e irmãs, a nossa tendência se volta para trocar aquilo que apresentou o problema. Ou seja, se não posso resolver o problema, quero evitar. E ao evitar, estou a trocar, estou trocando. Essa palavra aqui parece daqui mesmo, é boa. Estou trocando. Não é verdade? E ao evitar, eu estou trocando aquilo que está completamente quebrado ou desfeito. Por quê? Porque baixa tolerância nos problemas que não são resolvidos. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, como eu costumo dizer, minhas manas e meus manos, o mundo moderno em que vivemos parece ter adotado e elevado essa característica a uma regra geral. É verdade. Assim, quando enfrentamos um problema que não conseguimos resolver, a solução imediata é trocar. É verdade. Isso acontece em tudo, em todo sentido da nossa vida e em todo o sistema. Quando enfrentamos um problema que não conseguimos resolver, a solução é trocar o aparelho. O aparelho, ou seja, o problema. E é verdade. Quando não tem um aparelho que está trazendo muito problema, está trazendo problema que não está conseguindo ser resolvido, o que vai acontecer? É trocar. Por isso que hoje, outra palavra que eu também aprendi, se calhar ainda hoje, a minha esposa disse para a neta dela: Adassa, vai para o quarto, vai buscar meu telemóvel. A Adassa parou e falou: telemóvel? Telemóvel? O que é telemóvel? Nós lá chamamos telemóvel. E aqui finalmente não é telemóvel. E a outra minha filha que diz: Adassa, é celular. Aí, bom, viu como a coisa funciona? Celular e telemóvel, coisas iguais, mas linguagem diferente. É verdade. Então, quando o celular está trazendo problema para si, qual é a solução imediata que o irmão vai encontrar? É trocar. Se calhar trocando fica mais barato do que consertar. Então vale a pena a gente gastar mais um tostãozinho e comprar outro, trocar, ao invés de arranjar. É normal que isso aconteça. E é muito normal. Nós trocamos os aparelhos porque trocamos o problema, desistimos dos problemas, desistimos da situação, desistimos do relacionamento. É verdade? Por quê? Por que razão existem vários relacionamentos desfeitos, quer seja entre amigos e amigas, quer seja entre colegas de trabalho e colegas, quer seja entre marido e mulher, marido e esposa, esposa e marido. Quantos e tantos relacionamentos são desfeitos? Por quê? Porque o homem, a mente e o cérebro do homem está dotado assim. O problema não consigo resolver o problema, a melhor forma é trocar, é substituir. Trocar.
e trocamos de aparelho, tal como trocamos qualquer outra solução, tal qual trocamos qualquer outro relacionamento. Quantos pais e os seus filhos que não se dão, não dão bem? Quantos e tantos? E por quê? A baixa tolerância nos problemas, quando aparecem. Quantos e tantas, quantos maridos, quantas esposas que não vivem na mesma casa, mas estando-se finalmente divorciados. Por quê? Por falta de tolerância na solução do problema quando aparece. Quantos e tantos maridos e mulheres vivendo na mesma casa, como se fossem rival um do outro. Não sei se essa palavra aqui também é conhecida. Parecendo rival um dos outros. Porque a baixa tolerância quando aparece o problema. Então, nem há conserto, preferem finalmente uma troca. Vivendo assim desta natureza. Somos especialistas, irmão, em trocas de problemas aparentemente insolúveis. Isto é verdade, somos. Isto é verdade. Somos especialistas em trocar os problemas. E às vezes, problemas simples de se resolver. Mas o seu ego às vezes não lhe deixa resolver o problema. E então você torna um especialista, e especialista especial, em trocar o problema, em trocar as situações, em trocar as máquinas, e etc, etc. Baixa tolerância na resolução dos problemas. Irmãos, isto, na verdade, está tão generalizado no mundo e de uma forma geral, no mundo inteiro, que se o irmão parar um pouco, dar uma olhadela, ver como o mundo está, irmão, há de ver que o que eu estou falando esta noite, até as indústrias também manifestam isto. O que acontece hoje em dia com as indústrias? As indústrias hoje fabricam realmente certos utensílios, seja qual for os utensílios, de uma maneira programada. De uma maneira programada. Daqui a X dias, ou seja, daqui a X meses, daqui a X anos, isso já não resolve, isso já não presta. Fazem hoje até peças de plásticos para colocar em certos carros. Hoje em dia usam carretos de plásticos. Programação das indústrias. A ver se daqui a X de tempo isto tudo estraga. E a melhor forma de o fazer é mudar, é trocar. Trocar de carro. Para ver mais negócio, para ver mais lucros. As indústrias também estão programando as suas fabricações. Tanto o consertar, na realidade, e o trocar é algo sobejamente no mundo inteiro conhecido. Toda a gente experimenta isto e passa por isso. Pouca tolerância para consertar quando há problemas e muita especialidade em trocar o problema quando parece não ser resolvido. Que Deus nos livre disso, irmão, a manter assim firme e fiel, tanto num bom tempo como no tempo tenebroso. Que possamos ser a mesma pessoa. Não ser muito bonzinho, não ser especialista só quando as coisas vão bem. Não! Vamos ser em todo o tempo. Quer seja bem, quer seja no mal.
havemos de encarar sempre as coisas da mesma maneira. Agora, já vimos aqui que até as indústrias são programadas, fabricam utensílios programados com o propósito de substituição. Esse português é um bocado complicado. Substituição. É isso que é a tendência, normalmente, das indústrias. E não só. Em outras áreas da vida. Substituição é o que mais fala. É o que existe mais presente na sociedade. Que o Senhor ative realmente as nossas tolerâncias. Que Ele eleve para cima a nossa fé, para que não sejamos como os demais, que não têm esperança em nada. Mas que o Senhor nos ajude, meu. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, mesmo passando por problemas, passando por dificuldades, meus queridos, não desista. Não desista, porque esse não é o lema de Deus. Agora, no mundo vivem assim, mas os cristãos têm uma outra forma de atuação. Os cristãos devem atuar de uma outra forma. Os cristãos não devem olhar somente para o consertar, não devem olhar somente nem ter tendência para substituição ou troca, mas no cristão o irmão vai encontrar uma outra coisa que é importante: aguardar. Aguarda, espera, tenha paciência, ainda que pareça não está sendo resolvido, mas Deus não está a dormir. Deus conhece o cabelo que você tem na cabeça, quantas fitas lá está. Ele te conhece do princípio ao fim. Ele vai te ajudar a resolver os problemas. Louvado seja o nome de Deus. Eu estava num beco sem saída. Não posso deixar de dizer isto. Eu estava num beco sem saída, com um problema gravíssimo com a minha família. Mas eu sempre disse: Deus proverá e Deus proverá. Na nossa terra não tínhamos condições para resolver esse caso, pois não tínhamos condições para resolver esse caso. A médica que estava seguindo a minha esposa, o problema, lavou as suas mãos, dizendo para nós de cara: isto já não tem solução, eu já não posso fazer mais nada, arranja uma forma de você resolver esse caso, porque aqui, ainda que eu quisesse, mas já não consigo. Então, ficamos realmente num beco sem saída. Onde irei? O que fazer? Portugal, não tenho lá ninguém, não tenho lá família. Como resolver este caso? Deus trabalhou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus moveu o coração do nosso filho, da sua esposa. Deus moveu o coração de todos os irmãos aqui. Aleluia! Glória seja Deus! Deus moveu vosso coração. Estamos aqui e com problema solucionado. Aleluia! 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 Aguarda. Espere. Que Deus proverá. É isso que Ele fez por mim. E Ele também está pronto a fazer por todos vocês. Assim como cada um de vocês propuseram no vosso coração em dar-nos as mãos, a mão de Deus estará estendida sobre todos os vossos problemas e todas as vossas necessidades. Louvado seja o nome de Jesus.
Então, meus queridos irmãos, a vida cristã tem um parecer. A vida cristã parece até propor uma terceira palavra, propor uma terceira alternativa, independentemente do consertar, independentemente do trocar, substituir. A vida cristã tem uma outra alternativa. Louvado seja o nome de Jesus. É aguardar, aguardar e sempre aguardar. Sempre aguardar. Queridos irmãos e irmãs, aguardar nunca é e não é, nem será o sinônimo de apatia ou de paralisia. Nunca. Aguardar não é sinônimo de apatia ou de paralisia. Aguardar desafia, e desafia mesmo, a nossa mente moderna, que deseja resultados imediatos. A nossa mente moderna é assim. Queremos soluções, resultados imediatos. Mas o aguardar educa a nossa mente a não termos uma mente assim dessa natureza. Porque o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso. Ele atua quando Ele bem quiser, quando Ele achar necessário, porque nós somos os seus filhos. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, o aguardar não é sinônimo de apatia, nem de paralisia. Aguardar desafia a nossa mente moderna, que deseja resultados imediatos, e para isso, trocando de pessoa para pessoa. Parece que o divórcio aumentou nesse mundo mais do que em outras épocas, no nosso século, mais do que nos outros séculos. Porque a nossa mente precisa ver resultado imediato. Irmão, não te preocupes, nem te desanimes, não deixe a tua fé abater. Se a sua esposa não aceita vir consigo à igreja, se o seu marido não quer vir consigo à igreja, se não quer seguir o mesmo caminho que tu estás, irmão, não desanime, não troque, aguarde, espera, porque o Senhor tem tempo para cada coisa. Louvado seja Ele, irmão. Ele tem tempo para cada coisa. Aguardar desafia o nosso espírito humano, que está sempre em atividade para conquistar aquilo que nós ansiamos. O aguardar educa realmente. O aguardar desafia o nosso espírito para que possamos realmente esperar na pessoa certa. E essa pessoa certa chama-se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Quero trazer para os irmãos alguns exemplos de seres humanos como nós, que tentaram consertar ou trocar algo que, ao invés de aguardarem abundantemente, eles tentaram trocar, eles tentaram consertar. E essas pessoas, começo por dizer, porque todos aqui já devem conhecer o que aconteceu na vida deste homem e desta mulher. Vejamos, por exemplo, o exemplo de Abraão e a Sara ou Sarai, não sei como aqui dizem. Abraão e Sara, o que aconteceu com eles? Pois eles tentaram resolver o problema da infertilidade. A mulher não alcançava, não conseguia ter filhos. Então resolveram o problema como?
trocando a esposa por uma outra mulher. E o resultado disto trouxe sucesso. Essa forma que tentaram resolver o problema trouxe sucesso na vida. Antes, pelo contrário, só trouxe confusões, só trouxe confusão, confusão e confusão. Pura e simplesmente. Quando forem ler o livro de Gênesis 16, vão encontrar isto. Outro exemplo de pessoas que tentou consertar Moisés. Moisés tentou consertar a opressão do seu povo, matando o egípcio. O que resultou para Moisés? 40 anos no deserto. Podem ler esse exemplo no livro de Êxodo, capítulo 2. Saul tentou resolver o atraso de Samuel, trocando aquele que deveria fazer o sacrifício, e o resultado foi a perca do trono. Ele ficou sem o trono. 1 Samuel, capítulo 13, vão encontrar esse exemplo. São esses e muitos outros que eu podia trazer para os irmãos para verem que quando nós temos baixa tolerância na solução do problema e vamos muitas vezes tentar consertar ou trocar, vai dar errado. Dá em nada, porque Deus está longe. Deus não está presente. Mas que Deus nos ajude a tudo quanto nós fazermos, possamos solicitar a presença dEle na nossa vida, a presença e o milagre dEle na solução dos nossos problemas. Amém? Seja ele de que tamanho for, seja ele de que dimensão for, mas que seja Deus sempre no centro dos nossos problemas, dando-nos a solução. Amém? Ao mesmo tempo, irmão, temos excelentes exemplos de pessoas que aguardaram a promessa de Deus e o resultado foi sempre de bênção, bênção e sempre bênção. Glória seja dada a Ele. Vamos ver o exemplo, por exemplo, o exemplo de um homem que foi como nós, o José. José, apesar de ser injustiçado, aguardou. Ele aguardou a promessa. Ele aguardou a promessa de Deus. E com isso, ele foi reconhecido. Ele foi elevado a uma situação em que não pôde. Ou seja, ele foi levado a uma situação em que ele, José, pôde salvar. Ele, José, pôde assumir. Ele, José, na verdade, foi a solução do problema da fome para a sua própria família. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena aguardar. Vale a pena aguardar. E aguardar com paciência. Vale a pena esperar. E esperar com paciência. Porque assim resolverás o teu problema. E problema da sua própria família. E problema de muitos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Pesados irmãos e irmãs, quando forem ler Gênesis 41 a 47, vão encontrar isso. E o Davi. O que dizemos do Davi? Davi também aguardou. Ele aguardou o momento de assumir o trono. E com isso ele recebeu a promessa de que na linhagem dele, na linhagem de Davi, havia de vir o Messias para salvar ao Davi, para salvar o mundo inteiro, para salvar a mim, e salvar a ti, e salvar a nós todos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, o Messias, veio através da linhagem do Davi. Por quê? Porque o Davi soube esperar. Davi soube esperar na promessa que ele recebeu. Meus queridos irmãos e irmãs,
Aguardar, na verdade, é uma declaração de fé no Senhor Jesus Cristo. Quando tu aguardas, quando alguém te vê aguardar, a esperar, a ter paciência em algo que necessitas ou precisas, ou no meio dos teus problemas, você está a declarar para esta pessoa que você tem uma fé forte, uma fé firme na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, no entanto, podemos fazer uma pergunta seguinte: quando é que eu devo consertar? Quando é que eu devo trocar? E quando é que simplesmente devo aguardar? É uma pergunta que qualquer pessoa pode, se calhar, estar a fazer. Porque já falei aqui em 3 palavras. E que 2 delas não convém muito bem. Mas a terceira é a solução de tudo. Aí então vem a pergunta: quando é que eu devo consertar os problemas, as coisas, as pessoas? Quando é que eu devo trocar? E quando é que eu devo aguardar? Irmãos e irmãs, certamente a resposta para essas perguntas demanda muito discernimento, e cada situação pode ser uma resposta do Senhor. Repito isto. A resposta para essas perguntas demanda muito discernimento. E cada uma das respostas, cada uma das situações, pode ter uma resposta do Senhor. E é verdade. O Senhor pode responder a cada uma dessas perguntas consoante a sua vontade, consoante o seu querer. É preciso você estar atento para perceber qual é a resposta que Deus quer te dar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, no entanto, eu creio, irmãos, que podemos alistar alguns princípios norteadores quando enfrentamos algum problema. Por exemplo, há muitas situações em que Deus deixa claro a sua vontade e até mostra, até mesmo confirma que Ele vai usar você mesmo para solucionar o seu problema. É verdade. Deus vai te mostrar aqui que você mesmo pode resolver o seu problema. Mas às vezes, Deus vai te revelar, trazendo outras pessoas, mostrando você a sua palavra, a melhor forma para você resolver o seu problema. E não trocar o problema. Louvado seja Ele. Porque a Ele pertence toda a sabedoria. Glória seja a Ele. No entanto, irmãos, isso não significa que isso acontecerá nesse momento em que você acha que deve acontecer. Não. Queremos que ele aconteça já. Queremos que Deus responda já e agora, porque estou a precisar, eu estou aflito. Mas nem sempre isso vai acontecer assim. Deus nunca vai te dar essa resposta assim. E lá está. Como está a custar, o que vai acontecer? É mais fácil eu trocar? É mais fácil fazer outra coisa? Não, espera, aguarda, que brevemente Deus vai aparecer e atender o teu problema. Louvado seja Deus. Eu vou pular, meus queridos irmãos, para não levar muito tempo. Eu não sei, o culto acaba que hora, mas eu vou pular. Isto é uma das formas que pode nortear-nos a solucionar os nossos problemas. Entendeu? A saberem, com determinado problema que apareceu, como vou agir? Ao consertar, trocar, aguardar. Ouvimos que Deus não vai resolver este caso conforme você quer.
Então, como eu não sei como Deus quer, o que devo fazer? O meu papel é aguardar, é esperar. E se eu não consigo, eu peço a Deus que Ele me dê forças para eu saber esperar, para eu saber aguardar, até quando a solução vier dele. Louvado seja o seu santo nome. Isso é uma das formas e uma das maneiras. Por exemplo, Abraão esperou pela promessa do seu filho quantos anos? Estão lembrados? Já viu? Deus prometeu a Abraão filho, mas o Abraão teve que esperar 25 anos depois para vir ter o filho que Deus prometeu. Então, meu irmão, o problema está duro, está difícil, está parecendo que não está resolvendo, espera. Você não sabe se é daqui até 25 anos que Deus vai resolver. Ninguém sabe. O meu problema, o problema da minha esposa é o meu problema. Nós aguardamos 12 anos. Não é o problema de hoje. A dificuldade que a minha querida esposa tinha não é de hoje nem de ontem. Já lá vão 12 anos. E com muita fé e paciência, fomos aguardando, fazendo o que era possível. Mas, afinal de contas, não foi nada possível. Mas a verdade é que correu 12 anos e pouco. Mas eu sabia que Deus havia de resolver o problema. Porque eu sou filho dele. E ele está comigo, está com ela, está conosco todos os dias até a consumação do século. Eu esperei 12 anos. E quem sabe o irmão ou a irmã está em alguma situação, se calhar já há 20 ou há 5, que ainda não foi resolvido. Irmão, espera, aguarda, porque Moisés esperou, ou seja, desculpem, o Abraão esperou 25 anos para que ele pudesse receber a promessa de Deus. O Moisés, quanto tempo ele esteve no deserto? 40 anos Moisés esteve no deserto, para depois ele ver as promessas de Deus cumprindo na vida dele e na vida do povo de Deus. Davi, mesmo conhecido por Samuel como sendo o próximo rei, o Davi aguardou 22 anos para depois ele ser coroado rei, para depois ele ser consagrado rei. Ele esperou 22 anos. Então, meu irmão, se está no problema já há 10 anos, calma, espera. Se a sua esposa está sendo uma dor de cabeça já há 5, 10 anos, calma, espera, vai orando. E a solução virá. Porque Deus é o Deus das soluções, aleluia. Seu marido está duro, não quer ouvir conselhos, não quer seguir os passos, calma, não troca, espera. Que você não sabe se aquilo que você for trocar se é pior ou melhor. Quem sabe é Deus. Então calma, espera, vai orando, não perca a fé, vai orando. Não seja um intolerante na dureza dele ou de ela. Peça a Deus tolerância, sempre, sempre, e mantenha sempre a sua fé, sua esperança. Deus fortalece, irmão, e Deus fortalece mesmo, enquanto nós estamos aguardando. E isto está no livro, na Bíblia, está no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que enquanto esperamos, Deus vai nos fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, irmão, eu já não devia estar aqui essa hora. Várias vezes nós dizíamos, meu filho, eu se calhar vou embora, tua mãe vai ficar, eu vou embora, porque a igreja está chamando por mim, compromisso está chamando por mim, os filhos que lá ficaram estão chamando por mim. Tá bem, pai, papai, vai embora.
A gente vai arranjar forma de ir. Mas a verdade é que havia sempre e houve sempre alguma dificuldade para que ele não fosse. Fruto de quê? Fruto de oração. Fruto de espírito de espera. Fruto de espírito de paciência. E hoje dou glória a Deus. Ajudado por todos os irmãos. Eu não digo nome para não falhar. Mas eu estou muito grato. Meus olhos estão aqui a ver vocês todos. Com vossa ajuda. Eu já não vou sozinho. Eu agora vou já com a minha esposa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por isso que eu posso dizer de boca cheia. Irmãos, se tem problema difícil, aguarda, espera no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isto não vem da boca de Francisco, isto vem da boca do próprio Deus. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos, eu vou pular mais para baixo. Temos um exemplo realmente na Bíblia que devemos todos seguir. E esse exemplo é o exemplo de Davi. E pensemos realmente a Deus, irmão, para que Ele nos ajude a saber esperar, a saber aguardar na sua pessoa. Falando disso, lembro precisamente agora de um jovem casal, um jovenzinho casal. Houve problema entre eles, os dois. E então, ele foi à minha procura. Foi lá no meu escritório para poder colocar o problema. E então ele chegou para mim e imediatamente disse: olha, pastor, eu vim cá explicar, pastor, a forma como Deus me manifestou para eu tirar a minha esposa da minha casa e meter uma outra mulher lá. Isso até tem graça, sabe? Eu disse: ó moço, ó jovem, você está certo no que você está dizendo? Isso é para os irmãos verem como é que às vezes a nossa mente trabalha conosco mesmo. Deus não estava nisso. Deus não estava lá. Mas a mente levou-lhe a imaginar e a pensar que é Deus que mandou ele vir trocar. Quando nem era. Quando nem era. Era malandrice da sua própria mente. Era malandrice da sua própria mente. E agora eu pergunto, você vai trocar e isso vai trazer bom resultado? Ah, sim, pastor, Deus é que me revela. Então vai. Então pode fazer o que achar, o que bem achar. Não vai dizer que o pastor te disse. Vai fazer o que você achar bem. E o resultado? Ele foi e ela fez. Mas o resultado? Criou a ele problema, criou a mãe problema, criou o pai problema, criou a família dele todo problema. Quer dizer, criou problema a todos quantos estiveram envolvidos nesse assunto. Por quê? Não saber esperar. Por quê? Não saber ter calma. Por quê? Não saber aguardar. Ele criou problema para si, bem como para todos os outros que estiveram envolvidos nesse assunto. Por isso, manos e irmãs, o melhor é nós aguardarmos e aguardarmos na pessoa de Deus. O Davi, que já tinha a promessa de Deus, que seria rei de Israel, e de que o ocupante do trono, Saul, estava longe de ser adequado a esse papel, a essa função, o que ele fez? Assim, ainda assim, mesmo Davi sabendo, na sua atitude de humildade, na sua atitude de respeito a Deus, na sua atitude de declarar a sua fé no Senhor Deus, o que ele fez? Pois ele esperou para que Deus realizasse essa troca entre Saul e ele, Davi. Ele o aguardou e tudo foi resolvido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, diante de todos esses problemas que existem na face da terra sobre
e sobre o mundo inteiro e nas nossas vidas. Na realidade, o que nos resta fazer como crentes e como cristãos em Cristo Jesus Cristo? Não resta outra coisa nós a fazermos, a não ser eu orar por vós e os irmãos orarem por mim e todos nós orarmos juntos uns pelos outros, para que busquemos em primeiro lugar a presença de nosso Deus. Que Ele, Deus, seja o número 1 na vida de cada um de nós. Que Ele, Deus, seja o número 1 nas soluções, resoluções, na tomada de decisões das nossas próprias vidas. Amém? Espero, irmãos, esse pouco que eu trouxe para nós essa noite, tanto para mim como para vós, que o Senhor venha fazer luz nos nossos corações, para que possamos realmente fazer coisas certas. Para fazer coisas certas, é preciso apoiarmos nas mãos de Deus. A sua mão não está escondida, não está escondida. Está sempre esticada e aberta para todos quantos, na verdade, querem. E Deus nos ajuda a entregar a nossa vida completamente a Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos ajude, na verdade, irmãos e irmãs, saber aguardar no tempo de Deus, saber aguardar as promessas de Deus de uma forma que possamos ver solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos assuntos da melhor maneira possível. Amém? Para terminar, agora sim vou dizer que a segunda parte que eu vim cá para fazer. Eu vim para despedir dos irmãos. Irmãos, eu costumo dizer assim, é mais fácil a gente dizer, eu já cheguei, ou a gente dizer, seja bem-vindo. É muito fácil fazer isto. É mais difícil, na realidade, dizer adeus, até logo, tchau, eu vou embora. É difícil e é triste. A gente sente realmente, depois de ter feito uma certa amizade, nós sentimos dificuldade em dizer, estou de partida. Mas enfim, Deus sabe o que faz, tudo está nas suas benditas mãos. Preferia eu continuar aqui, porque os irmãos foram e são grandes hospitaleiros. Deus ajuda cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, a continuarem a ser assim como são. Lembro-me ainda hoje, como se fosse hoje, quando eu cheguei cá no dia 8 de junho, a primeira pessoa desta igreja, tirando o pastor que é o nosso filho, a primeira pessoa desta igreja que eu encontrei foi o irmão Paulino, lá na sua bomba. O meu filho passou por lá e foi nos mostrar o irmão Paulino. Desde aquele dia, o irmão Paulino e a sua esposa, desde aquele dia vocês entraram no meu coração. Está aqui guardado. E hoje é um pouco difícil eu vos dizer, eu vou. Aquele dia eu disse, estou chegando. Hoje posso vos dizer, eu estou indo. É uma tristeza. Mas sabemos que para os filhos de Deus não há separação. Nós estaremos juntos aqui na terra, se for possível. Se for da vontade de Deus, ainda encontraremos. Mas se também não for da vontade de Deus, nós estaremos juntos lá em cima. Louvado seja o nome do Senhor. Mas creiam-me, irmãos, por favor, creiam-me, por favor, que foi um enorme prazer, um prazer profundo, eu conhecer a todos os meus queridos irmãos. Foi um prazer profundo, alegria e gratidão profunda, da forma como os irmãos encararam e abraçaram o nosso problema. Assim que os irmãos tiveram conhecimento através do nosso filho, todos desembaraçaram a dar-nos uma mão.
Muito e muito obrigado. Por palavras não chega aquilo que vai no nosso coração. A minha esposa não está aqui essa noite porque ainda está na preparação. Mas em nome dela, eu agradeço muito a todos. Não quero arriscar dizer todos os nomes, porque ia faltar algum. Mas podem ter a certeza que os meus olhos estão a ver a todos. Olhos de Deus, que está sobre todos nós, está a ver a todos vocês, que nos ajudaram, estão nos ajudando e ainda hão de nos ajudar. Podem ter a certeza, irmãos, que aqui iniciou uma grande obra. Deus iniciou uma grande obra entre nós. Que esta junção não há de parar por ali. Esse relacionamento, podem ter a certeza que não há de parar por ali. Estarei de braços abertos, de portas abertas, de casas vazias, para receber a visita de qualquer um dos irmãos que quiserem visitar-nos lá. Faça uma programação para o próximo ano de 2023. Em vez de você tirar a tua férias aqui, veja se tira uma férias lá em Fatumé. Você tem lá gente, você tem lá família, você tem lá realmente quem zela em oração por você. Pode ter certeza. Apesar de eu não saber o nome de todos, mas o vosso rosto está aqui no meu coração. Nas minhas orações, irei fazer por vós. Nas minhas orações, todos vós estarão presentes diante de Deus através das minhas preces a Ele. Aqui estivemos ao longo desses meses todos. Os irmãos não nos largaram. Cada um de sua forma, cada um de sua maneira. Só Deus paga. Só Deus poderá retribuir aquilo que nós não podemos fazer. Viemos à busca da cura. E o Senhor nosso Deus deu cura como Ele quis. Lembro-me bem de um dia desses aqui passado, aqui no culto de manhã, estava aqui a assistir. O nosso irmão, pai do irmão Paulino, disse uma coisa aqui que ficou marcado aqui comigo. Ele disse aqui: Deus rejeitou a minha oração, Deus rejeitou a minha oração e escolheu o pastor Gamaliel para estar aqui. Eu percebi muito bem e ficou marcado. Eu fiz a oração para Deus, vocês fizeram a oração para Deus, não para que pudéssemos receber da forma como foi, mas Deus sobretudo. Deus quis que fosse assim. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado a todos os irmãos que participaram conosco nessas horas difíceis. A última minha palavra para os irmãos é a seguinte: que Deus, nosso Senhor, esse Deus Todo-Poderoso, que nos ajuntou, que nos uniu, que na verdade fez iniciar esse relacionamento entre a nossa igreja lá e esta igreja aqui, e entre nós e nós, esse Deus que permitiu esse relacionamento, venha aperfeiçoar esse relacionamento até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja convosco hoje e para todos sempre. Muito obrigado a todos. Uma vez mais, quero agradecer a todos os irmãos que estiveram orando por nós, pela minha família. Continuem em oração, porque nós ainda temos muita caminhada nesta estrada, até que tudo se regulariza para a glória do Senhor Deus. Continue orando ao Senhor e que o nosso Deus, Ele possa estar recompensando grandemente tudo aquilo que os irmãos estão fazendo por nós. Como falou aqui meu pai, eu não tenho palavras para agradecer a cada um dos irmãos pelo gesto
de carinho, de cuidado, de apreço, de atenção que estão simplesmente demonstrando por nós neste período da nossa vida. Que Deus em vós, Ele completa a sua obra. Eu, nem meu pai, nem a minha família temos como recompensar nenhum dos irmãos aqui por aquilo que estão fazendo. Mas o Senhor Deus, este que é justo e fiel, Ele tem poder. E todos os irmãos, com certeza, no dia da volta do Senhor, para buscar os seus remidos, Ele com certeza, de acordo com a obra de cada um de vós, irá recompensar neste momento tão precioso da nossa vida que os irmãos têm participado. Que Deus abençoe grandemente. Uma vez mais, muito obrigado. Fiquemos de pé, vamos orar e vamos para casa. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja que reuniu aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Obrigado pela Tua palavra. E ajude-nos, Senhor, a esperar, a aguardar. Ajude-nos, Senhor, a ter um espírito de verdadeiros, daqueles que confiam verdadeiramente no Senhor. Que confiam, descansa, em meio à confiança, descanse, faça a sua parte. Deus, glorifica Teu nome em nosso meio. Abençoe a Tua igreja, nesta semana que começa hoje. O Senhor possa estar entrando com provisão em cada casa, em cada necessidade. Rogamos pela Tua mão sobre a vida dos Teus servos aqui nesta igreja, hoje e sempre. Conceda à Tua igreja um restante de noite de paz. Abençoa, Senhor, a vida daqueles que nos visitaram nesta noite. Que eles possam sair daqui regozijando no seu coração, certo que o Senhor é um Deus que age, independentemente da circunstância, de situação e de motivação do nosso coração. Obrigado pelo que o Senhor faz, o que o Senhor quer. E nós sabemos que o Senhor faz é o melhor para as nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, o Pai, a graça redentora e bendita do Espírito de Jesus Cristo, seu Filho, a consolação e doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja no nosso meio e em nós, hoje e para sempre. Amém.